Senhor Jesus. A presença do Senhor em você, a presença do Senhor em você, te conectando com as coisas do alto, te conectando com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus, a seu respeito, a seu futuro. A presença de Deus que habita em você. Aleluia, Senhor, nós te damos graças. Que privilégio, Senhor, é ter o Senhor habitando dentro de nós, é sermos filhos, co-herdeiros contigo, Senhor. Co-herdeiros em Cristo. Aleluia! Filhos de Deus, filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Aleluia! Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu não estou sozinho. Deus está em mim. Deus está em nós. Aleluia. Dá um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, obrigada. Pode sentar. Que bênção. Que noite maravilhosa. Bem-vindo você que está aí nos assistindo. Deus tem algo para tratar com você hoje, amém? Como o pastor Perilo me apresentou, eu sou a Clícia e eu queria apresentar a minha família para você hoje. Eu vou pedir a ajuda do pessoal, aquela que é a imagem 2, a primeira foto da minha família. Eu queria que o pessoal mostrasse. Olha aí, essa aqui é a minha família. Eu sou casada com o Renato, que está ali sentado, que é o ministro mais bonito do Verbo da Vida. E eu resolvi trazer uma foto da minha família de 2022, foi de janeiro de 2022, para compartilhar com você como eu estou assombrada com o crescimento dos meus filhos. O Pedro está com 14, a Amanda está com 12, e é um crescimento que nada serve. Alguém é pai de adolescente aqui, sabe do que eu estou falando? Essa foto foi de 2022, janeiro de 2022. Eu quero que você preste atenção no tamanho do Pedro em relação à minha cabeça, ok? Vamos ver a próxima foto da família. Olha aí, certo? Ele quase me alcançou, essa foto é de janeiro de 2023. Em um ano ele cresceu, acho que uns 10 centímetros. E a Amanda estava ali crescendo também. Mostra a próxima foto. Esse aí já foi janeiro de 2024. O Pedro já começando ali a me passar. E essa última foto, olha aí. O Pedro está quase do tamanho do Renato, certo? E a Amanda, volta uma, só para a gente acompanhar o crescimento aqui. Olha a Amanda, gente, ela estava ali batendo a testa dela abaixo do meu queixo, tá vendo? Pode. E a última, da família. A próxima. Aí. Essa a gente tirou agora. Agora, no mês de fevereiro, a Amanda, ela cresceu. No último ano, ela cresceu, acho que uns 8 centímetros. Eu medi a Amanda no final de dezembro e medi ela ontem. Ela cresceu mais de 2 centímetros em 2 meses. Não é um negócio incrível? Eu acho incrível, principalmente porque nada serve. E você sabe que os filhos, eu lembro, minha mãe fala também sobre mim, né? Ela falou que teve um ano que eu troquei de número de sapato, né? 3 vezes, ela fala. Mas os filhos, eles passam, as crianças, elas passam por picos de crescimento. Todo mundo aqui já passou, você já é adulto, pode tirar a foto, obrigada. Todo mundo aqui já passou por isso, picos de crescimento. Você cresce não só em estatura, mas também no peso. Não, você não, né, gente? A gente já não cresce mais, né? Só para os lados, se for, não é verdade?
Mas as crianças, eles têm aqueles picos. Então, existem os picos de crescimento da criança, em que ela está num tamanho e ela, em 6 meses e 1 ano, ela cresce muito. Então, dá aquela grande diferença em estatura e em peso. Então, é isso que eu estou vivendo lá na minha casa. Uma coisa, assim, impressionante, de ter que tirar as roupas porque nada serve. Semana passada eu fiz um limpa no guarda-roupa do Pedro e tinha mais da metade das camisetas dele não serviam. Impressionante. Mas existe esse pico de crescimento, mas existe uma outra coisa também que acontece com as crianças e os adolescentes que chama salto de crescimento. O pico de crescimento é aquele de altura e peso. Já o salto é um crescimento não físico, mas um crescimento de desenvolvimento cognitivo e emocional. Quer dizer, as crianças, elas passam por algumas fases em que elas amadurecem. Você, como pai, você fala, meu Deus, que é isso? De onde surgiu isso? De onde saiu essa frase? Começam a ter algumas atitudes e você fica impressionado com o amadurecimento da criança. Só que é interessante, gente, porque nesses saltos de crescimento, existe algo também que interfere no salto de crescimento, que é o desenvolvimento do cérebro. E eu não sei se você sabia, quem aqui tem menos de 25 anos? Levanta a mão. Muita gente. Se eu te contar que o seu cérebro ainda não está totalmente desenvolvido, você sabia disso? O cérebro do ser humano, ele termina o seu desenvolvimento aos 25 anos. A última parte que finaliza ali esse desenvolvimento, esse amadurecimento, fica bem aqui na frente da nossa cabeça, que é o lóbulo pré-frontal. E o que ele interfere? O que interfere não estar desenvolvido ou amadurecido totalmente. Eu vou te dizer isso, muita coisa vai fazer sentido para você, principalmente para você que é pai, que tem um sobrinho, vai fazer sentido para você. Essa área do cérebro é a área que vai ajudar a pessoa a tomar decisões racionais. É a área do cérebro que vai ajudar a pessoa a conseguir fazer um planejamento e cumprir. É justamente aqui que vai fazer com que a gente não seja tão emocional, tão instintivo nas nossas decisões, e vai fazer com que a gente pense de forma lógica, que a gente entenda que exista um porquê e uma consequência daquilo que eu estou fazendo. É importante a gente saber disso, porque quando a gente vê os nossos filhos se desenvolvendo, muitas vezes, por exemplo, o Pedro, ele está maior que eu. Então eu vejo um homem deitado na minha cama com as pernas cabeludas, entendeu? Só que ele tem 14 anos. E quando você vê uma criança grande, um adolescente, o que é instintivo em nós? É esperar que eles tenham uma atitude de maturidade proporcional ao tamanho. Mas não necessariamente aqui eles conseguem entender exatamente o que você quer dizer e nem conseguem pensar como você pensa. E isso dá muita confusão. Dá confusão para os dois lados, tanto da gente ter uma tendência a cobrar algo que eles não conseguem entregar, quanto também a dar uma afrouxada e deixar de cobrar aquilo que deveria ser cobrado. Porque o nosso cérebro, ele está em desenvolvimento até os 25 anos, só que existem coisas que podemos fazer que vão contribuir para essa maturidade, que vai envolver a maturidade, que a gente chama aí cognitiva, mas também emocional. Para provar isso, foi feito um experimento muito interessante que chama experiência do marshmallow. Eles colocaram as crianças de várias idades, uma a uma, numa sala fechada e colocaram de frente àquela criança um marshmallow. Eu sou mineira,
Se fosse um mineiro, seria um pão de queijo, certo? Mas eu quero que você imagine uma criança sentada. Eu abro esse chocolate aqui e coloco num prato e coloco na frente da criança. E eu viro para a criança e falo o seguinte: olha, eu vou colocar esse chocolate aqui e você não pode comer. Aliás, se você não comer, daqui a pouco eu volto e eu te dou mais um. Mas se você quiser comer, aí você fica sem o segundo. O que o pesquisador estava falando para aquela criança? Se ela obedecesse à instrução, ela seria recompensada com o dobro daquilo que ela estava desejando. Certo? Mas, se ela quisesse comer só um, então ela comeria, só que ela ia ficar só com um. Se alguém te falasse para você assim, talvez você falasse: eu nem gosto de marshmallow, não gosto de chocolate, para mim não ia dar certo. Claro que é uma experiência com crianças para testar essa questão do cérebro, do desenvolvimento do cérebro. Mas se alguém colocasse um bolo de R$1.000 na sua frente, já melhorou. E falasse assim: se você não tocar nesse dinheiro aqui e ficar quietinho esperando, quando eu voltar eu te dou outro bolo de mais R$1.000. Você, que é muito esperto, ia ficar tentado a contar aquelas notinhas, deixa eu ver aqui o cheirinho, né? Pode ser que você ficasse, mas você ia falar: eu não vou encostar, porque melhor que 1.000 é 2.000. Só que uma criança, ela tem dificuldade, um adolescente, ele vai ter dificuldade de olhar para aquele marshmallow e pensar: se eu não comer, se eu deixar de comer, eu vou ganhar 2. Qual é o pensamento dele? Imediatista. O pensamento dele é: eu quero, eu vou comer, é gostoso. Mostra a imagem de uma das crianças do experimento para o pessoal ver. Olha aí, o desespero, gente. Olhando para o marshmallow, pensando: meu Deus, eu como ou não? E agora? Eu estou querendo comer, socorro. Cheirando o marshmallow. Ele pegou no marshmallow, olha ali, aí não aguentou e comeu. 1/3 das crianças desse experimento não aguentaram e comeram marshmallow. Teve uns que não esperaram nem o pesquisador sair, já colocaram o marshmallow na boca, comeram tudo. Mas 1/3, então 1/3 resistiu e não comeu. Qual que foi a avaliação desses pesquisadores nesse experimento? Eles identificaram que quanto mais madura a criança, quanto mais velha a criança, quanto mais entendimento de começo, meio e fim, de planejamento, quanto mais entendimento de consequências ela tinha, quanto mais experiências de vida com os pais, com a família ela tinha, mais ela conseguiu se segurar. Aqueles que demoraram mais tempo também, resistindo, também estavam encaixando nessa categoria. Eu estou querendo te mostrar que as crianças e os adolescentes, eles passam por um crescimento, eles têm os seus picos de crescimento, eles têm o pico no sentido de altura e peso, mas eles também têm aquele salto, essa evolução emocional e cognitiva, que ela está relacionada, é claro que a gente respeita também, está associado a cada criança tem uma personalidade, tem criança que é um pouco mais impulsiva pela própria característica, mais criativa, mais extrovertida, ok. Mas existe momentos, fases. Então quer dizer que com 25 anos, as pessoas vão ter o seu cérebro completo, ou seja, vão ter a partir dessa idade, total capacidade de planejar e pensar nas consequências, de ter atitudes
mais lógicas. Não, se eu encostar nesse pacotinho aqui de R$1.000, eu vou perder os R$1.000. Então eu vou esperar pacientemente até que ele volte e eu fique com os R$2.000. Depois de uma certa idade, a maturidade faz com que você consiga pensar. E eu quero te dizer, querido, que isso acontece na nossa vida, no físico, nas nossas emoções e pensamentos e também na nossa vida espiritual. Existem fases que nós vivenciamos e dentro da nossa vida, você que já, dependendo do tanto de tempo que você já tem ouvindo a palavra de Deus, talvez você já teve os seus saltos de crescimento também. E da mesma forma, na medida em que eu estou mais associado à palavra, mais perto da palavra, as minhas atitudes, elas também vão mudar. Tem pessoas que falam, eu queria agir diferente, eu não gosto de agir dessa forma, eu fui impulsivo. E eu vou te dizer, querido, quanto mais perto da palavra nós estamos, quanto mais associados, quanto mais conectados com a voz de Deus, quanto mais espirituais, menos impulsivos nós vamos ser. Se você está vivendo uma fase que você quer mudar de fase, existem coisas que nós podemos fazer que vão nos impulsionar para dar saltos de crescimento. E quanto mais palavra, mais prósperos. Quanto mais palavra, mais saudáveis. Quanto mais palavras, mais assertivos nós somos nas nossas escolhas. Pensando na vida dos discípulos, por exemplo, você pode ver que eles passaram por muitas fases. Quando os discípulos conheceram Jesus, os discípulos eram imaturos na palavra. E eles tinham alguns comportamentos que refletiam essa imaturidade. E que talvez quando você vai ler a sua Bíblia, você fala, meu Deus, por que eles falaram isso? Que absurdo. Não é uma questão de absurdo, é proporcional ao nível de maturidade que eles tinham. E é claro que Jesus, ele tinha a sua estratégia ali com eles, a sua forma de lidar com os discípulos, para poder levantar aqueles discípulos, fazendo com que eles aprendessem mais sobre a palavra e com que eles mudassem a sua mentalidade. Porque eles precisavam mudar a mentalidade deles para entender o que Jesus estava falando, quem era Deus e tudo aquilo que eles iam viver após a ressurreição. Eles precisavam entender que com a ressurreição e a vinda do Espírito Santo, muitas coisas iam mudar, mas para que isso acontecesse e para que o Evangelho avançasse, eles precisavam ter saltos de crescimento. E eles precisavam agir de acordo com esses saltos. Então, quando nós vamos lendo ali os evangelhos, a gente percebe vários momentos dos discípulos agindo de uma forma meio impulsiva, vou dizer assim. Por exemplo, você deve lembrar daquela passagem de Marcos capítulo 10, versículo 37, em que, você pode abrir lá se você quiser, Marcos no capítulo 10, versículo 37, em que Tiago e João fazem uma pergunta para Jesus, e eles perguntam assim, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus falou, peraí, vocês não estão sabendo o que estão me pedindo. Não sabeis o que pedis. Quando Jesus diz isso, Jesus está reprovando o pensamento, a mentalidade dos discípulos. Quando eles viram para Jesus e falam, Jesus, eu quero sentar do seu lado, quando a gente estiver lá na glória, meu irmão de um lado e eu de outro. Esse pensamento, esse tipo de ambição
que eles tinham ali naquele momento retratavam que eles ainda não tinham tido o salto de maturidade que eles precisariam para serem os apóstolos. Porque como apóstolos, quando Jesus fosse e eles começassem a pregar a palavra como apóstolos, eles precisariam ter outro tipo de comportamento. Com essa fala, João e Tiago estavam demonstrando que eles não estavam prontos, que eles não estavam no ponto, que eles não tinham atingido aquele nível de maturidade. Tem uma outra passagem que pode ser que você conheça, que está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 46, em que os discípulos eles estão ali discutindo quem é o maior entre eles. Então, esse tipo de competitividade, esse tipo de consideração que eles esperavam a respeito de Jesus, Jesus sabia, quando eles se tornassem os apóstolos, eles não poderiam ter aquele tipo de pensamento, de sentimento. Porque se eles permanecessem dessa forma, a palavra não ia avançar na velocidade que ela precisava avançar. E outra coisa, eles iam se perder entre eles, com problemas ali de relacionamento. Você já pensou, se os apóstolos ficassem pensando ali, todo o tempo disputando, quem era o maior entre eles, depois que Jesus tivesse ido embora? O que seria do evangelho? Será que o evangelho ia avançar na velocidade que ele poderia avançar? E isso é algo para que a gente possa refletir. Porque a minha atitude hoje, o tipo de comportamento que eu tenho hoje, ele pode ser um bloqueio muito grande para algo que eu poderia estar fazendo, mas eu não consigo fazer. Porque uma criança, quando você tem filho, você precisa dar responsabilidades para o seu filho de acordo com a idade que ele tem. Então, quando ele tem ali 2 anos, 3 anos, ele já consegue guardar o brinquedo dele. Ele fez aquela bagunça, você fala, muito bem, agora vamos guardar os brinquedos. E você pega aquele cesto, e mesmo que ele não guarde da melhor forma, porque o problema é isso que eu estava falando agora mesmo. Que às vezes a gente vê que a criança não tem a maturidade, e aí a gente prefere que ela nem faça, e isso é errado. Então eu como mãe, eu preciso, mas ele não guarda direito, guarda bagunçado, eu gosto de separar por cores, por tamanhos. Meu filho, deixa o menino guardar, porque ele está aprendendo algo, ele está desenvolvendo de acordo com a idade dele. Quando ele for mais velho, ele consegue separar por cor, por tamanho, do jeito que você achar melhor. Os nossos filhos, a gente coloca, eles têm tarefas que eles nos ajudam. Então, o seu filho, ele tem capacidade de arrumar a própria cama. Os meus filhos, eles têm capacidade de lavar a louça. Pode ser que depois, quando eu vou pegar o copo, que eu vou tomar água, que está cheirando ovo. Meu Deus, não tem problema, eu nem falo nada, eu não reclamo. Menino, você não lava direito, tá vendo? Nada que faz presta. De jeito nenhum. No máximo, eu posso falar assim, quando for lavar, a bucha tem que estar limpa. Põe um pouco de vinagre, aí você lava assim, eu ensino. Agora, eles têm idade para desenvolver algumas tarefas dentro daquele nível de maturidade. E na medida em que eles ganham experiência e confiança, eles vão lavar um copo como ninguém. Para que máquina de lavar a louça se você tem filhos? Pronto. Níveis de maturidade. E os discípulos, e aquela passagem de Pedro cortando a orelha do soldado. Essa é famosa, né, gente? Pedro ali, os soldados vêm para prender Jesus, e Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus repreende Pedro e vai lá e a orelha, coloca a orelha no lugar. Então, esse tipo de impulsividade, de colocar a raiva dele, achando que ele estava fazendo uma coisa boa, defendendo uma causa, porque tem gente que acha que ser justiceiro é a melhor coisa que tem na vida. E a pessoa pega aquela causa, mas é a causa, entendeu? Ele pega aquilo, ele toma aquilo, e ele fica agindo como Pedro, cortando orelhas por aí. Mas Jesus falou, Pedro, você acha o quê, Pedro? Se eu quisesse me livrar, vinha até anjo aqui e me livrava.
Quando Pedro teve essa atitude, Jesus repreende, explica Pedro, da mesma forma quando Jesus está falando, olha, porque eu vou morrer, vou ressuscitar. Aí Pedro vira para Jesus e fala, não, Jesus, não fala isso de você mesmo. Aí Jesus fala, cala-te, Satanás. Jesus está falando o que com Pedro? Está ensinando algo para Pedro, está mostrando, não é assim. O seu nível de maturidade não está pronto, Pedro. Você tem que entender as coisas que estão por vir e quem você é. E assim, gente, os discípulos foram se desenvolvendo. Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo vem, eles são cheios do Espírito Santo, e aí o negócio começa a crescer. Pedro se levanta ousadamente e começa a pregar, e 3.000 pessoas. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Recebem a palavra no seu coração, aceitam aquela palavra e decidem também seguir Jesus. Você pode dizer, uau! Uau! 3.000 pessoas em uma pregação. Agora, o que é importante a gente saber? Pregar, pessoas nascerem de novo, isso já é uma coisa maravilhosa. Mas viver o dia a dia desse povo que nasceu de novo, não é brincadeira não. E eles tinham que lidar com muitos desafios, muitas coisas precisavam acontecer, muitas coisas tinham que ser organizadas. E até que chega um dia em que uma murmuração se levanta, que está lá em Atos, no capítulo 6. Atos, no capítulo 6, a partir do verso 1. Se você já leu o livro de Atos, você sabe que antes daqui, gente, olha, Pedro, os apóstolos, era tanta cura milagrosa que o povo ficava só assim na rua, esperando. Quando ele passasse, olha, era a sombra que curava. Era fogo e poder de Deus ali. A Bíblia fala que as pessoas, eles eram como um. Viviam em unidade, uns pelos outros, compartilhando seus próprios bens. Só que eles estavam crescendo. E com o crescimento da igreja, os apóstolos tiveram muitos desafios. E aqui, a Bíblia conta um desafio. E a Bíblia fala em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas que eles estavam deles, que as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as pessoas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Eu quero que você tente entender quão importante é esse texto. Esse texto, ele demonstra um marco de crescimento. Se a gente for considerar esses saltos de crescimento espiritual na vida dos discípulos, agora apóstolos, eu penso que esse momento, ele é um marco de crescimento. Porque nesse momento, os discípulos precisam repensar tudo aquilo que eles faziam e tomar uma decisão de como é que eles iam agir a partir daquele momento. Porque, olha só, tenta entender quem eram os discípulos nos evangelhos. Os discípulos eram o quê, gente? Tesoureiro, pegava as ofertas, contavam. Eles distribuíam os alimentos. Os discípulos eram segurança de Jesus. É ou não é? Os discípulos, eles faziam, Jesus, na medida em que eles foram crescendo na palavra, se amadurecendo, ele começou a falar, ele ensinava e por fim ele foi falando, agora vão vocês, de 2 em 2, vocês vão orar pelos enfermos, eles vão ser curados, vocês vão expulsar os demônios vão sair.
Tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava. E aí eles voltavam: Jesus, esse demônio não sai de jeito nenhum. O que a gente fez de errado? Então Jesus ali treinando, ensinando os discípulos. Quem eram os discípulos nos evangelhos? Eles faziam coisas do dia a dia. E quando eles vão para o livro de Atos, eles começam a pregar. A Bíblia fala que eles pregavam de casa em casa, pregavam no templo. Eles faziam muitas coisas. Eles pregavam muito, como Jesus pregava muito, ou seja, muitas horas por dia, 7 dias por semana, e continuaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam nos evangelhos. O que eu penso aqui? Eu penso, gente, que eu e você, talvez, alguns de nós aqui, estamos com práticas antigas num tempo novo. E o negócio não rompe. E começa a ter problemas, murmuração, goteira. Talvez você hoje está vivendo uma situação e você fala assim: eu não sei porque eu não estou rompendo. Eu não sei porque eu não estou vencendo isso. Eu não sei porque eu já não estou numa nova fase, num novo estágio. Por que eu não estou conseguindo romper isso? O que está faltando? E se você, querido, algumas vezes você pensa sobre isso pode ser no seu casamento, na sua família, pode ser aqui na igreja, no seu chamado, pode ser no seu trabalho, coisas que você sabe que já podiam ter melhorado, já podiam ter avançado. Será que a gente não está com práticas antigas num tempo novo? Pensa sobre isso. O que seria práticas antigas? Eu nem estou falando de coisas que são necessariamente erradas. Eu estou falando que às vezes a gente está acumulando coisas. Acumulando. Os discípulos aqui, eles pregavam, que antes quem pregava mais era Jesus. Agora eles assumiram essa parte que Jesus fazia, pregando de dia e de noite, 7 dias por semana, orando, expulsando demônio, pessoas sendo curadas, sendo presos. Além de tudo, eles ainda estavam distribuindo alimento. Distribuindo alimentos. Distribuir alimento é uma coisa ruim? Sim ou não? Não. É uma coisa maravilhosa distribuir os alimentos para as pessoas que precisavam, para as viúvas. O problema não é distribuir alimento. O problema é hora de distribuir alimento? É hora de você estar fazendo o que você está fazendo? A sua mentalidade está presa há 3 anos atrás? Não, porque eu fazia assim, eu preciso continuar fazendo. Eu não posso deixar de distribuir os alimentos. Mas aqui, os apóstolos, eu vejo que eles agiram aqui em muita humildade. Porque para você reconhecer que você está errando, a tal ponto que você fala assim: não, realmente, não dá para a gente fazer isso não. É melhor a gente levantar outras pessoas. Precisa de humildade. Precisa de humildade para reconhecer, gente, que nós estamos errando, que a gente não está fazendo certo. Que nessa idade espiritual que nós estamos, a gente já deveria estar fazendo outras coisas, ao invés de só tomar leite. É preciso humildade para reconhecer que não é tempo mais de fazer determinadas coisas. Como eu disse, eu não estou falando de coisas ilícitas, mas pode ser que seja. Tem coisas que está tudo bem, só que talvez está tão grande aquilo que está fora de equilíbrio, está ocupando muito tempo da sua vida. Então, o que é que eu e você precisamos mudar, deixar de fazer, mudar o método, delegar, deixar outras pessoas fazerem, ajudar. Quando eu casei com o Renato, no primeiro ano de casada, eu comecei a fazer uma pós-graduação. Eu nem queria fazer, porque a gente ia acabar de casar, e eu não queria estar as noites fora de casa, mas ele ficou me incentivando, que era importante e tal.
E eu fui fazer a pós-graduação. Quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu trabalhava durante o dia, fazia uma pós à noite, 3 dias na semana. E tive uma oportunidade de dar aula nos sábados. Então, eu ficava muito tempo fora de casa. Saía cedo e chegava de noite. E o Renato, no trabalho dele, ele começava ao meio-dia. E ele trabalhava no banco na época. E teve uma época que você estava dando aula também, né, amor? Começou a dar aula à noite também. Mas como ele entrava ao meio-dia, então ele falou para mim assim: pode deixar que eu vou começar a fazer o almoço. Porque era muito corrido fazer o almoço, organizar as coisas, organizar a casa, o serviço da casa e deixar tudo pronto, ainda estudar. Estava muito corrido, muito cansativo. E ele falou: pode deixar. E ele ficou alguns meses fazendo o almoço. Aí ele fazia o almoço e levava para mim no meu trabalho. Até hoje, eu lembro do gosto daquele feijão cheio de alho, amor, que você fazia. Ele fazia, gente. Tem problema o marido fazer o almoço? São as estações. Ele fez por um tempo. Ele me abençoou muito nesse tempo. E hoje, eu faço o feijão agora, né? Mas se precisar, ele faz, com muito alho, né, amor? São as fases. Existem fases que a gente precisa fazer determinadas coisas. Na família, a gente precisa ser mais rápido para perceber isso. A fase mudou. O que eu estou precisando? Deixar das práticas antigas. O que era nesse nosso caso aqui a prática antiga? Eu fazendo o almoço e correndo com todas as coisas. Então ele abriu mão de coisas dele, com certeza, mas ele começou a me ajudar. Uma fase. Então a gente precisa se ligar na nossa vida, na família. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Os apóstolos, quando o pessoal chegou reclamando deles por causa da má distribuição dos alimentos, se eles tivessem aquela mentalidade de quando eles estavam com Jesus, aquela mesma mentalidade de Jesus, quem é que pode sentar aqui do seu lado? Eu quero ficar na direita e o outro na esquerda. Se eles tivessem com essa mentalidade, quem é o maior? O que eles iam fazer? Eles iam começar a falar: quem foi o culpado? Quem esqueceu de distribuir? Estava na vez de quem? De fazer a distribuição. Esqueceu só os helenistas, hein? Alguma coisa aconteceu. Se eles tivessem aquele mesmo pensamento, aquela mesma imaturidade, aquela falta de percepção do coletivo, tinha dado problema. Você concorda? Outra coisa que eu vejo foi como os apóstolos confiaram nas pessoas, porque eles poderiam ter falado assim: tá bom, a gente errou, distribuiu os alimentos errado, então a gente vai escolher aqui os diáconos. Mas não foi o que eles fizeram. Eles falaram assim: escolham entre vocês. Escolham entre vocês. Eu quero te dizer, na maturidade, você não sabe tudo. Você reconhece isso. Eu não sei tudo. Eu não preciso saber tudo. Não leve esse peso sobre você, que você tem que ter todo o conhecimento, você tem que saber tudo que está acontecendo. Não. Outras pessoas sabem mais do que você. Não era melhor tirar os diáconos de dentro do povo, de quem sabia, quem é que estava faltando, quem não estava? Não se preocupa não com essa Dona Maria. Dona Maria reclama sempre. Eu vou colocar ela em primeiro lugar na hora de distribuir o alimento. Os apóstolos não conseguiam mais ter esse contato com as pessoas. Que inteligente levantar os diáconos entre o próprio povo. E outra coisa outro ponto que eu percebo sobre esse pico de maturidade dos apóstolos foi o entendimento deles a respeito do propósito. Se eu e você conseguirmos identificar o propósito que nós temos naquilo que nós estamos envolvidos, nós vamos ter uma outra maturidade para saber que lugar a gente se encaixa melhor. O tempo de cada coisa.
Porque os apóstolos disseram assim, deixa eu ler aqui, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para servir às mesas. Ele não estava falando que servir às mesas era uma coisa boa ou ruim, gente. Ele estava falando assim, a gente entende o que a gente tem que fazer agora. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Você consegue perceber a mudança de percepção que eles tiveram aqui? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, você pode abrir em Filipenses no capítulo 3, no versículo 12. Para mim, ele resume um pouco desses 3 pontos aqui que eu falei com vocês. Ele fala, não que eu tenha já recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que vai fazer diferença na minha vida e na sua? É você, quando vier para o culto, por exemplo, você está vindo para a igreja. Quando você vem, você entende o seu propósito de estar aqui cultuando a Deus. O que a gente faz aqui? Quando a gente entender nosso propósito aqui no domingo, à noite, ou em qualquer outro dia que você vier, você sai de casa preparado. Você já sai de casa pensando na oferta que você vai dar. Você pensa, eu vou chegar na igreja e você, quando termina o culto, claro que tem dia que você tem um compromisso urgente, não quero julgar ninguém, mas você vai entender que algo que você faça nesse lugar pode fazer tanta diferença na vida da pessoa que está do seu lado. Talvez vai ser um sorriso, talvez vai ser um graça e paz, talvez vai ser um abraço, talvez vai ser algo que você vai dizer do tipo, que bom que você veio, que bom que você venceu a chuva e chegou até aqui. Talvez é uma coisa tão simples, quando eu e você entendermos o nosso propósito como corpo de Cristo na igreja, os nossos cultos vão ser diferentes. Porque quando o louvor for tocar, querido, a gente vai estar naquele entendimento, naquela entrega do louvor. Você sabe por que você está ali, você está adorando ao Senhor. Você não pode estar mexendo no celular, você não pode estar conversando com as pessoas. Você está, que momento importante que é aquilo. E outra coisa, o Espírito de Deus está se movendo, que ele tem pessoas sendo curadas, pessoas sendo alcançadas durante o momento do louvor. E se eu começar a atrapalhar aquilo, aquela atmosfera, aquela unção coletiva, aquilo vai atrapalhar o meu irmão. Se eu consigo entender, querido, o meu propósito como corpo de Cristo, num culto como esse, quando começa aqui o apelo, eu vou ficar ali concentrado, vou ficar orando em línguas, intercedendo por pessoas que precisam ser alcançadas nessa noite. Quando eu entendo o meu propósito como corpo de Cristo, quando as pessoas se levantam para receber oração por cura, ou quando alguém manda uma mensagem, olha, meu filho está no hospital, querido, você coloca o seu coração naquilo, como se fosse você mesmo, como se fosse um parente seu, porque isso é ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo é muito além do que sair num culto, se arrumar, ficar cheiroso, sentar aqui, assistir o culto e ir embora. Isso não é ser corpo, não. Nós precisamos mudar o nosso entendimento do propósito. Porque a palavra, querida, ela é pregada, ministrada no louvor, ela é pregada na hora dos avisos ali, do dízimo da oferta. Nesse momento, a palavra é pregada, mas a palavra é pregada através da sua vida. Então tem pessoas que vão ser alcançadas nesse dia de hoje, porque quando chegaram, você sorriu para ela falou assim, eu estou no lugar certo. Quantas pessoas já disseram, eu resolvi ficar nessa igreja porque eu recebi um abraço de um irmão quando eu cheguei aqui, me senti amado, me senti acolhido. Isso é ser corpo. Isso é mudar a mentalidade. Essa mentalidade que eu vou sentar aqui, vou ficar me dá, isso passou. Muda a mentalidade. Os discípulos queriam o quê? Ficar do lado de Jesus, saber quem era mais bonito, mais importante. Era isso que os discípulos queriam. Peraí, Jesus, está falando que você vai morrer? Não vai morrer não, Jesus. Não, passou.
passou. Se eles não tivessem mudado, como é que a palavra tinha crescido com tanta velocidade? Num momento como esse, as viúvas reclamando, eles iam falar o quê? Mas é demais, viu? O povo não está vendo, não. Eu não tenho um dia de folga. Eu prego de manhã, prego de tarde, de noite, impondo as mãos sobre os enfermos. E só porque eu esqueci 10, 15 viúvas, agora eles vêm reclamar. Isso é um absurdo. Ao invés de ficar com essa mentalidade, muda. Humildade para reconhecer. Humildade para reconhecer, entendimento que você não tem que fazer tudo, não. Entender o seu propósito, o seu lugar. Sabe o que eu fico pensando? Eu queria chamar o louvor. Pode vir aqui. Eu fico pensando, olha, quando eu estava orando, já tem uns dias, o Senhor ele tinha falado comigo sobre essa questão desses saltos de maturidade. Que nós precisamos crescer, que nós precisamos entender o lugar que a gente está e começar a agir sobre dessa forma, né, de acordo com a luz que a gente recebeu. Já tem uns dias que eu tenho meditado sobre isso, pensado a respeito dos apóstolos, como os apóstolos surpreenderam com essa atitude, pensando em toda aquela trajetória que eles tiveram. E eu vou te falar, os apóstolos, eles precisaram acordar. Os apóstolos precisaram acordar. Eles precisaram abrir os olhos e entender onde é que eles estavam. Eu falei dos filhos, eu falei, você cobra o seu filho de acordo com a idade dele, com a maturidade, entendendo, tem coisas que eles estão amadurecendo, mas na medida em que eles amadurecem, a gente pode cobrar. E outra coisa, sabe o que fez os apóstolos avançarem? Experiências, práticas da palavra, aprendizado da palavra. É fazer o rema, querido, é estudar, é se manter conectado, é vir para o culto entendendo quem você é, como corpo de Cristo. Diga, eu sou corpo de Cristo. Diga, eu sou corpo de Cristo. E eu quero te dizer o seguinte, que às vezes a gente está usando ferramentas erradas. Talvez você quer correr, você quer avançar, mas você está com a ferramenta errada. E tem coisa que está prendendo você. Um grande desafio, preste bastante atenção. Um grande desafio, ele pode ser uma ameaça ou uma grande oportunidade. Qual era o desafio dos apóstolos? O desafio era a murmuração, reclamação do trabalho que eles estavam fazendo. Você tem os seus próprios desafios. Você tem coisas que você tem vivido que tem coisa que é difícil para você. Você precisa administrar. E você precisa lidar. E talvez você está lidando com algumas coisas e na verdade você só está jogando por baixo do tapete. Porque vez ou outra você está dando um piripaque. Vez ou outra está ficando meio doente. Vez ou outra não está conseguindo lidar. O desafio ele pode ser uma ameaça ou uma grande oportunidade. O medo. Diga, o medo. Ele sempre vai ver um desafio como uma ameaça. Sempre. Mas a fé vai ver o desafio como uma oportunidade. O medo vê um desafio. O medo vê o desafio como algo ruim. Ele vê como uma ameaça, mas a fé, ela vê como uma oportunidade. A inveja, ela vê um desafio como uma ameaça. Mas o amor, ele vê como uma oportunidade. Os apóstolos viram como uma oportunidade de levantar outras pessoas, de colocar outras pessoas para servirem, para crescerem. Olha o que aconteceu, depois Filipe saiu pregando também, Estevão, você sabe. O amor, ele vai enxergar o que está acontecendo como uma grande oportunidade. Diga, o amor enxerga o desafio como uma grande oportunidade. A tristeza, queridos, ela vai enxergar o desafio.
A tristeza, a depressão, ela vai enxergar um desafio como uma ameaça, como um problema. Se você está vendo os desafios como um problema, com tristeza, então eu vou te falar, a alegria, ela vai ver os desafios como uma oportunidade. Uau, que oportunidade de crescer. Uau, que oportunidade de fazer diferente. Que oportunidade de avançar. Mom, dá essa sacola aí, fazendo favor, que está embaixo. Quando eu estava orando, eu vi uma coisa. Obrigada, amor. Quem me conhece sabe que isso não é muito assim do meu feitio. Mas o Senhor estava falando comigo, eu quero que você preste muita atenção. Deus tem algo falando com você agora. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Ops. Eu não fico descalça nunca, viu, gente? Deus falou comigo assim. Alguns que estão aqui estão com os pés amarrados. Parece que você está andando, mas você não está. Quem olhou você chegando hoje, talvez olhou e falou assim: ah, fulano está bem. Mas você sabe que tem desafios que estão muito difíceis para você vencer. Tem desafios que são difíceis para você vencer. Tem pessoas aqui que estão com os pés como se fossem amarrados, presos. Você se sente preso, olha só, num ambiente livre. Você vê as pessoas, você sente inveja do sorriso. Você vê as pessoas, você sente triste. Tem pessoas aqui, queridos, que não estão conseguindo romper com algumas coisas. Aí eu tive uma... Isso aqui, querido, é para mim também. Ops, desculpa aí. É para mim também, tá bom? Aí Deus falou assim: a ferramenta está errada. Quer correr de salto, não dá, né não, Vivian? Não dá, porque o joelho não aguenta. Deixa eu ver. Ai, amor, você não quer me ajudar não aqui? Você está precisando trocar os sapatos. Você está precisando trocar os sapatos. Você está precisando trocar os sapatos. Você precisa trocar a ferramenta. Você está tentando andar do jeito errado. E isso você não vai conseguir correr. Você entende? Eu queria que você ficasse de pé. Obrigada, amor. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Saltos de maturidade. Eu quero te dizer, passou o tempo de você ficar fechado. Passou o tempo de você querer agir daquela outra forma. Não, chega. Sabe o que fez com que os discípulos agissem de forma diferente naquele momento? Eu vou te falar. Palavra, Espírito, prática da palavra, fé, amor. Age em fé nessa noite, querido.
Age em fé nessa noite. Age em fé nessa noite. Tem algo que você precisa fazer? Faça. Tem algo que você precisa fazer? Faça. Mas se livre desse sapato que não deixa você correr. Você não vai ficar mais preso não, porque o Senhor está falando com você nessa noite. Troque a ferramenta. Aquela ferramenta você não corre mais. Aquela ferramenta você não corre mais. Deus está dizendo para você: chega. Eu vejo você. Eu confio em você. O meu Espírito está em você. Para de pôr embaixo do tapete. Chegou a hora de resolver. Os discípulos resolveram. Foi simples. Parece que vai doer, mas não vai. Eu quero saber, tem alguém nessa noite que está sentindo alguma dor? Você chegou aqui com dor em qualquer lugar. Tem alguém sentindo alguma dor? Levanta a sua mão. Aí no seu lugar. Aleluia. Aí no seu lugar, presta bem atenção, você que levantou a sua mão. O Senhor vai te curar agora. Você que está com dor, o Senhor te cura agora. O poder do nome de Jesus, curado agora. Toda dor, todo nódulo, toda taxa, toda dor, todo nódulo, toda taxa, em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora em nome de Jesus, o Espírito de Deus. A unção coletiva, o entendimento do propósito. Querido, se conecte com a unção de Deus nesse lugar. Aleluia. Algo novo precisa ser feito. Algo novo. Algo novo. Diga algo novo. Dá para cantar essa? Algo novo precisa ser feito. É uma ferramenta nova, é um jeito novo. E você vai sair daqui, querido, em nome de Jesus, o Espírito de Deus, comunicando coisas ao seu espírito, dando estratégias ao seu espírito, em nome de Jesus, estratégias, palavras ao seu coração, visões, vislumbres, em nome de Jesus. Você está precisando de resposta? O Senhor está dando para você agora. Presta bastante atenção. Portas sendo abertas para você, portas sendo abertas. Mas você vai se comprometer que você não vai fazer o velho, você vai fazer o novo. Você vai tirar essa ferramenta que está aí te prendendo e você vai colocar o seu tênis. Diga algo novo. Diga algo novo. Diga algo novo. Algo novo. Diga algo novo está por vir. Diga algo novo está por vir. Diga: eu vou agir diferente. Eu não vou fazer igual eu fazia antes. Quem vai se comprometer aqui com o Senhor? Amém? Algo novo. Maturidade. Nova visão, novo entendimento. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se comprometa nessa noite. Algo novo. Algo novo. Algo novo, algo novo. Algo novo, algo novo. Algo novo. Declare mais uma vez. Algo novo, algo novo.